Olá, paz do Senhor Jesus Cristo para você. Boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu quero compartilhar com você hoje um pouquinho do que é ter uma vida cristã, um pouquinho do que é sentir na pele quando muitas vezes a gente passa por prova, a gente passa por tribulação e a gente passa por dificuldade. As pessoas às vezes elas têm a mania de achar que porque nós somos cristãos, a gente acha que tudo tá bem, a gente acha que nada de ruim vai acontecer com a gente, nada de mal vai acontecer, que a gente não vai passar problema, que a gente não vai passar por dificuldade e que nós somos super-heróis porque nós temos Cristo, porque nós falamos de Jesus o tempo inteiro. Ou talvez porque a gente cita a mensagem bíblica, outra vez porque a gente está sempre sorrindo ou sempre misturado apenas com o povo de Deus. Mas isso não é verdade. Eu quero dizer para você através desse vídeo que ter uma vida cristã é a mesma prova que você passa, é a mesma dificuldade que você passa. Só que existe uma grande diferença, eu não posso dizer que não existe. Porque Jesus Cristo, Ele nos garante na palavra de Deus que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até a volta dEle. Eu confesso para você que foi bastante difícil gravar esse vídeo hoje, porque eu tive um dia extremamente terrível, eu posso dizer assim. Aí você me pergunta por quê? Teve alguma tragédia no seu dia hoje? Aconteceu algo de tão sério para que você se sentisse assim? Eu não sei o que é sério para você, eu não sei o que é sério para sua vida, eu não sei o que é sério para sua família. Eu não sei o que tem te perturbado, eu não sei o que tem tirado a sua paz. Eu não sei o que tem feito talvez você não conseguir dormir à noite, ou talvez não ter foco no seu trabalho. Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Eu não sei quais são os seus problemas. Mas eu venho te dizer que eu também tenho problemas. Eu também tenho dificuldade. Hoje, a gente costuma dizer, né? Tem pessoas aí no mundo que diz: nossa, sabe aquele dia que você acorda que parece que nada dá certo? Hoje foi esse o meu dia. E eu confesso pra você que eu tô gravando esse vídeo aqui pela misericórdia de Deus, porque se não fosse por Deus eu não estaria gravando aqui. Mas eu quero compartilhar com você um pouco da minha dor, para que você entenda que Deus ele existe, que Deus ainda está no barco. E mesmo que as coisas não estejam indo bem, ou do jeito que você queria, do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginou, eu quero te dizer que Jesus ainda está no seu barco. Eu quero te dizer que Jesus ainda está no barco. E quando você achar que as coisas não vão dar certo na sua vida, eu quero te dizer que elas só não vão dar certo se você pular do barco, se você desistir. Porque a palavra de Deus diz em Mateus, no livro de Mateus, quando Jesus ali ele chamou Pedro. Pedro ele fala na palavra, ele fala: Senhor, és tu que está aí? Se for tu, então permita que eu ande sobre as águas. Ele fala para Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo então venha, caminhe. E aí ele começa a caminhar, só que aí ele começa a desistir, ele começa não ter fé, ele começa a perder a fé, ele começa a não acreditar e ele começa a afundar. E aí o Senhor Jesus fala: homem de pouca fé. E muitas vezes isso acontece conosco na nossa vida. Quantos problemas a gente enfrenta? Hoje eu acordei, sabe aquele dia assim, eu vou te explicar mais ou menos para que você imagine esse cenário. Eu não sei como seria para você, mas para mim foi assim o dia. Eu acordei assim bem cedo, eu não me alimentei direito, eu peguei um metrô. Transporte público é terrível, um transporte público assim difícil hoje. Eu precisava ir no banco para resolver umas pendências financeiras porque eu precisava de um valor. Eu estou em crise financeira e isso não é vergonha para ninguém. Eu creio que não é vergonha para você, porque o país está em crise, nós sabemos que nós temos dificuldades. As contas estão ali para pagar, os boletos estão chegando, a conta está negativa e eu precisava desse valor. Eu cheguei ao banco, o banco ele tá em greve.
O banco estava fechado. Eles não estavam deixando ninguém entrar no banco. O de valor que eu precisava eu não consegui. As contas estão atrasadas. O estresse está gigantesco. Porque nós temos uma mania de enxergar com os olhos carnais. Com os olhos carnais, os olhos humanos. Porque nós somos fracos, nós somos pó, nós somos pecadores. Nós somos pessoas de pouca fé mediante aos problemas muitas vezes. Porque a gente olha o problema, a gente não olha o tamanho do nosso Deus. E ali eu comecei a me desesperar, e eu já tava com fome, eu já tava atrasada pro trabalho. E aí eu continuei indo pro trabalho, e ali eu tive muitas dificuldades, porque eu estava na ansiedade de resolver alguns trabalhos que foi me concedido. E aí eu queria resolver, e eu queria passar pro meu chefe aquilo com qualidade, aquilo com uma coisa bem feito. Eu tava tentando resolver um assunto que foi pedido, e aquilo não tava se resolvendo, e eu comecei a ficar mais ansiosa, eu comecei a ficar mais nervosa, e aí eu comecei a ficar pensando nos problemas, naquilo que eu precisava pagar, e aí eu comecei a dar um desespero. Eu passei pro meu marido também no trabalho estava desesperado, estava angustiado, os dois estavam chateados, e aquilo estava tomando conta do nosso coração, e de repente a gente começou a se entristecer, sabe? E eu falo, sabe, a gente tem a mania de enxergar o problema. A gente esquece que existe um Deus que é maior que todas as coisas. Eu queria compartilhar com você o livro de Mateus, quando fala que Jesus anda sobre as águas. Eu queria compartilhar, e ele diz assim: e os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-lhe, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas a quarta vigília de noite, né? E aí Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Quantas vezes o Senhor nos permite andar sobre as águas e muitas vezes a gente não tem fé, a gente não anda sobre as águas. Mas eu quero te encorajar hoje, assim como eu meditei nessa palavra e eu vim no ônibus ali falando com Deus, a minha alma sedenta, a minha alma triste, a minha alma batida. E eu queria passar para você hoje: não temas, porque o Senhor está contigo. Enquanto Ele estiver no teu barco, Ele não vai afundar, você vai andar sobre as águas. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor é contigo. Confia, permaneça, regozije, adore a Deus, ore ao Senhor, fale com Deus, apresente aquilo que você está sentindo, os seus problemas para Ele. E eu tenho certeza que assim como Deus, Ele está me dando essa paz, Ele está me dando essa tranquilidade, Ele está falando comigo agora. Ele pode falar com você e Ele pode agir em favor da sua vida e da minha vida também, em nome de Jesus. Porque não é fácil, é difícil quando a gente passa por tribulação, é difícil quando a gente passa por dificuldade, não é fácil. Porque muitas vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente não enxerga ninguém. Mas Deus quer que nós tenhamos olhos espirituais, que nós possamos enxergar somente lá para cima. Enxergar os céus, porque Ele é o dono dos céus e da terra. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente não consegue nem engolir a saliva, porque o coração dói, aperta. Mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Então eu digo para você, não desista. Não saia do barco. Porque em nome de Jesus Ele está conosco. Amém? Creia tão somente. Eu não vou desistir e você também não vai desistir, porque o Senhor está no barco. Em nome de Jesus, amém? Fique com Deus.